Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós somos da Igreja Cristã Maranata e nós vamos dar início ao nosso culto de louvor e glorificação a Deus, fazendo uma oração. Eu convido a todos que estão ligados conosco a fechar os seus olhos e a orar ao Senhor neste momento em que iniciaremos o nosso culto a Deus. Senhor Deus, nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus e suplicamos a Tua presença conosco, que o Senhor venha visitar agora cada ouvinte, cada participante deste culto, com a bênção do Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora iniciar um período de adoração a Deus com um louvor ao nome do Senhor. Eu convido a todos que cantem e acompanhem conosco os louvores que serão apresentados na nossa tela. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento, nós teremos também um louvor, que eu convido também a todos a acompanharem, a louvar o Senhor com o hino das nossas crianças. A palavra de Deus diz que das boca das crianças sai o perfeito louvor e nós vamos louvar o Senhor agora juntamente com elas.
Nesse momento, nós vamos ter uma oração por um dos nossos pastores que estará intercedendo ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por este momento, o qual sentimos a presença do Senhor. Agradecemos ao Senhor pelas portas abertas, pelas curas física e espiritual, pelos livramentos, Senhor. Agradecemos ao Senhor pelas respostas do Senhor, pelo grande renovo do primeiro amor e da alegria da tua salvação. Assim nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor que tem sido conosco a cada dia. Nós agora vamos mais uma vez participarmos de um louvor ao nome do Senhor. Nós vamos agora para a leitura da Palavra de Deus, que está no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 2. A palavra do Senhor diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Nós lembramos que certa vez Jesus disse aos seus discípulos, orientando de que eles deveriam buscar primeiro o reino de Deus e não as outras coisas, porque buscando primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas que o homem procura, que é necessário para essa vida, Deus, Ele nos acrescentaria a cada dia. Ou seja, se o homem se voltar para as coisas eternas, Deus olha para as necessidades dele, para essa vida, e vai acrescentando, abrindo portas, curando, libertando, dando ao homem o pão de cada dia. Mas nós sabemos que o homem não busca, o homem natural, ele não se preocupa em buscar primeiro o reino de Deus. Ele se preocupa primeiro
em buscar as outras coisas. Ele quer uma boa porta de emprego e não tem nada de errado nisso. Ele quer paz e não tem nada de errado com isso. Ele quer alegria, ele quer felicidade, ele quer prosperidade. E nós sabemos que por mais que ele consiga essas coisas, por mais que ele consiga tudo nessa vida, mas se ele não tiver a bênção de Deus na sua vida, nós sabemos que tudo vai com ele para a sepultura. Porque as outras coisas que o homem busca são coisas para essa vida. Morre com ele, são finitas, mas as coisas de Deus, elas são eternas, elas não são passageiras, porque tudo que está dentro da obra criadora de Deus são coisas finitas, coisas que passam. A palavra de Deus diz que aqui tudo passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então, o texto diz assim: a bênção do Senhor é quem enriquece. E por que ele enriquece? Porque ela leva o homem à vida eterna. Ela conduz o homem à vida eterna, às coisas eternas. E tudo que Deus preparou para o homem está nesta obra redentora. É uma obra eterna, é aquilo que não é finito, onde o tempo não é cronológico, não conta para essa vida, mas conta sempre para a vida eterna. Então, meus queridos, nós queremos informar aqui, que a palavra de Deus, ela conta, Jesus certa vez, ele falou disso, ele falou de um homem que buscou todas as outras coisas e foi muito bem sucedido até. Conseguiu tudo que ele queria. E chegou um momento da sua vida que ele olhou para a sua alma e ele achou que a necessidade da alma se satisfaziam com essas coisas. E ele diz: olha, alma, você não precisa de nada, você tem tudo, você já conquistou tudo. Então, olha aqui, descansa, fique tranquilo, porque tudo que você precisava, você já tem. Quando de repente, ele ouve uma voz e diz: você é louco, porque essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Você ajuntou, foi para quem? E o Senhor Jesus, ele disse certa vez: ajuntai tesouros no céu. E como que se junta tesouro no céu? Orando, buscando a Deus, se interessando pela palavra de Deus, buscando a bênção do Senhor, buscando a direção de Deus para a cada dia, buscando a bênção para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos. E a bênção do Senhor, ela virá. A palavra de Deus, lá em Deuteronômio, diz que se o homem for obediente a Deus, e se ele se importar com a palavra de Deus, e se ele colocar a palavra de Deus em primeiro lugar da sua vida, as bênçãos do Senhor o perseguiriam. Ou seja, o homem não precisaria nem de buscar a bênção, porque Deus, ele conhece toda a nossa necessidade. Ele conhece o dia de amanhã. O Senhor Jesus disse assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o vosso Pai sabe muito bem o que vós necessitais. Ele sabe que vocês precisam vestir, que vocês precisam se alimentar. Olhem para os pássaros. Eles não trabalham, mas o Pai cuida de todas as aves, ali dos céus. E vós, o homem, vocês valem muito mais do que os passarinhos. Então, a palavra de Deus, para a nossa vida é essa. O homem buscou e se interessou pelas outras coisas, pelas coisas materiais, pelos prazeres desta vida, pelas riquezas que são dessa vida e findam com ele, Tudo aqui findará um dia,
Mas a bênção que Deus preparou para o homem, né? A bênção de Deus, a bênção do Senhor, é que enriquece. E por que ela enriquece? Porque ela não finda aqui. Ela não vai com o homem para a sepultura. Ela vai com o homem dessa vida para a vida eterna. Onde ali a palavra de Deus diz que ali não haverá pranto, ali não haverá dor, ali não haverá tristeza, né? E até as lágrimas, as nossas lágrimas, Deus, o nosso Pai, enxugará naquele grande dia. E a palavra do Senhor diz que ali tudo é gozo, tudo é paz, tudo é eterno. E é isso que Deus preparou para aqueles que querem e desejam a bênção do Senhor. Se você deseja, se neste momento Deus está falando ao seu coração, se a sua alma, se você já identificou que a sua alma você pode ter muitas coisas, você pode ser um vencedor para essa vida, mas se a sua alma tem um vazio, esse vazio, ele se preenche com a bênção do Senhor, que vai te enriquecer não para essa vida somente, porque para essa vida, as outras coisas Ele vai te acrescentar. Ele sabe daquilo que nós precisamos e Ele vai nos dar muito mais. Porque a palavra de Deus diz assim, que Deus nos dará 100 vezes aqui e mais a vida eterna que Deus preparou para aqueles que estão buscando a bênção do Senhor. Mas o que é a bênção do Senhor? A bênção do Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Deus não poupou o seu Filho, Deus tirou o seu Filho da glória e enviou a este mundo, se fez homem, sofreu por nós, morreu na cruz, viveu essa vida. Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia e a palavra de Deus diz que nós também, se nós morrermos com Ele para o pecado, para o mundo, nós com Ele também, nós viveremos para esta vida eterna. Então, você tem a bênção do Senhor? Hoje, esta bênção se estende à sua vida, ao seu lar, à sua família. Talvez há coisas que acontecem que você não entende, porque elas são espirituais, elas não têm uma resposta, mas Jesus tem a resposta. O Senhor Jesus, Ele é a resposta que você precisa para que você enriqueça, não somente para essa vida, mas que tenha também a riqueza da vida eterna. Isso é maravilhoso, isso é uma dádiva de Deus. Quanto vale isso? O homem, se ele soubesse, ele daria tudo para ter uma vida eterna. Só que ele não sabe que Deus já fez isso por ele, que Deus já proporcionou esse direito a ele. E esse direito ele foi dado ali na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, quando Jesus foi crucificado, entregou o seu Espírito e disse: Pai, está consumado todo o projeto de bênção que o Senhor tinha para a vida do homem, ele foi executado, né? Então, nesta hora, eu convido você a abrir o seu coração para que a bênção do Senhor, ela possa entrar na sua vida, ela possa entrar na sua casa. O Senhor Jesus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou e está vivo. Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele abençoa, e em breve Ele voltará para buscar a sua igreja. E Ele deseja muito que neste dia você abra o seu coração e busque ao Senhor enquanto se pode achar. A palavra de Deus diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Deus está perto. Deus está pronto a abençoar um coração quebrantado e contrito.
E se você neste momento desejar, nós queremos orar por você. Nós vamos ainda cantar mais um louvor e você vai estar meditando nesta palavra e o Espírito Santo estará falando ao seu coração, enriquecendo a sua alma, porque o que a sua alma tem sede, o que a sua alma tem fome, não se satisfazem com as outras coisas deste mundo, não. A alma, ela só se satisfaz com aquele que a criou, que é o nosso Deus e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele é a bênção do Senhor que nos enriquece. Amém? Nós vamos ouvir agora mais um louvor de adoração ao nosso Deus e eu te convido a estar meditando nessa palavra para que ela tenha lugar no seu coração, na vida da sua família. A minha vida tão vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor, a mão que foi na cruz ferida, me salvou tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Nesse momento, nós vamos encerrar o nosso culto e nós vamos impetrar aqui a bênção apostólica. Nesse momento, você coloca a sua necessidade diante de Deus. E neste ato profético da imposição de mãos, da bênção apostólica, Deus vai entrar no seu lar, Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai abençoar a sua oração, a sua petição, e o nome do nosso Deus será glorificado. Senhor Deus, nós oramos e pedimos ao Senhor que todos aqueles que nos assistem, que recebam agora a bênção do Senhor, que o Senhor venha visitar cada coração, que o Senhor venha atender a cada oração que está sendo feita neste momento. Visita os lares, visita as famílias, os casais, os filhos, Senhor, muitas vezes que estão distantes, que a bênção do Senhor se estenda também até eles. Nós oramos assim e pedimos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. E a graça maravilhosa do nosso Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo, que repouse sobre todos aqueles que nos assistem, hoje e sempre. Amém. Embaixo, nós temos aqui o nosso QR Code, que é para o atendimento, para assistência a todos aqueles que se encontram no exterior. Você pode clicar e você vai ter acesso e você será atendido e assistido segundo a sua necessidade. E também temos o QR Code aqui, que você pode clicar também e pode enviar a sua experiência. Se você teve uma experiência, você quer contar uma experiência, você pode clicar também nesse QR Code e a sua experiência vai chegar até nós. E nós temos também o 0800, né, que está abaixo aqui, você pode clicar também nele, né? Nós saudamos a todos então com a paz do Senhor.